Fala galera, bora para mais uma aula de JavaScript? Vamos agora continuar evoluindo a nossa aplicação, já que você já aprendeu tudo, já está craque sobre variáveis, já vimos todos os conceitos nas últimas aulas, agora a gente vai evoluir a nossa aplicação, ok? Bom, vou apagar esse código porque eu utilizei apenas para poder explicar para vocês os conceitos de variáveis. Vamos dar uma olhada aqui na interface da nossa aplicação que nós estamos desenvolvendo. Então aqui a gente tem um campo onde o usuário vai estar digitando o produto que foi consumido, a quantidade que foi consumida e o valor, né? Então o JavaScript ele casa com a aplicação fazendo a interatividade, ou seja, nós precisamos capturar essas informações, armazená-las em variáveis e aí sim fazer alguma ação, né? Processar alguma coisa com esses valores que foram digitados. Ok? Então, primeira coisa, vamos capturar o que o usuário digitar aqui nesse campo do nome do produto que foi consumido. Ok? Então, aqui no VS Code, vamos abrir aqui o arquivo index.html e vamos analisar aqui a estrutura do nosso formulário. Então, aqui no nosso formulário, a gente tem um input type text, né, com o placeholder, qual o produto consumido, e um outro input type number, né, que é esse aqui, que a gente tem para digitar um númerozinho, que a gente pode clicar, né, e ele vai evoluir o número, chamada com um placeholder quantidade, e o input type text, que é o valor que você vai digitar, e o botãozinho, né, o input type submit, que é o que você vai enviar esses dados para ser processados, ok? Mas vamos lá, vamos capturar primeiro o que o usuário digitar nesse input do valor da descrição, o nome do produto, ok? Primeira coisa, a gente precisa identificar esse campo. Então eu vou colocar aqui um ID para ele, igual se a gente fosse utilizar CSS para estilizar através do seletor ID, aqui a gente também vai colocar um identificador para esse campo. E eu vou chamar esse identificador de nome produto. Tá? É o campo, ou eu posso melhorar para ficar mais claro, para ficar mais intuitivo, input produto. Tá? Para sinalizar que esse identificador é do campo input, aonde o cara vai digitar qual o produto que foi consumido. Ok? Uma vez que eu identifiquei e eu salvei apertando Ctrl S, eu consigo recuperar esse campo, todo esse elemento HTML dentro do JavaScript para que eu possa realizar algum processamento. Como assim? Como que eu faço isso? Eu vou usar um objeto chamado document. Não se preocupe com esse objeto ainda, eu vou falar muito mais sobre ele nas próximas aulas, tá? Então fique tranquilo. Mas nesse ponto o que basta para a gente saber é que document, esse objeto, representa todo o nosso index HTML. Quer dizer o seguinte, olha, eu estou acessando isso aqui tudo, ó, é o meu documento HTML. Então, se eu posso acessar o meu documento HTML através desse objeto document, então eu posso acessar qualquer tag, qualquer elemento que eu precisar dentro desse meu documento, tá? Então, como que eu faço para poder acessar? Eu vou colocar ponto final. Vou usar uma função, daqui a pouco eu vou falar sobre funções, e esse é o tema da nossa aula, ok? Vou usar aqui uma função chamada get, pega o elemento, element by id, e abre e fecha parênteses, tá? Então toda função, ela tem o abre e fecha parênteses, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Então o que eu estou falando? Olha, aqui no documento, get, pega o elemento por ID, get element by ID. E qual que é o elemento e qual é o ID do elemento que eu quero recuperar? É esse aqui que a gente acabou de criar aqui, ó. Input produto, ok? Então esse é o ID que eu preciso. Então eu vou passar aqui, ó, entre aspas, o nome, o identificador que eu preciso. Dessa forma, eu estou acessando esse input, esse elemento input que eu estou trabalhando. Vou exibir esse cara no console, console.log. Console.log também é uma função,
tá? Então, o que eu quero exibir lá naquele console que a gente está estudando? Elemento input que eu estou capturando através do documento, a função getElementById e o ID do elemento que eu estou capturando. Ok? Vamos ver o que acontece? Bom, então, eu estou usando aqui o console, né, para poder exibir esse elemento que a gente capturou lá da página. Ok? Vamos agora ver o resultado disso aqui. Depois que eu salvei, vamos testar. Atualizei a página, vou acessar o console, que eu posso acessar pelo menu Mais Ferramentas, Ferramentas do Desenvolvedor, e veja que ele trouxe um valor nulo. Ou seja, ele não conseguiu capturar esse elemento input que eu tenho aqui dentro da minha página. Mas por que isso acontece? E, pessoal, é muito comum disso daqui acontecer, tá? Pelo seguinte, como que funciona, só para relembrar, né, o HTML, como é que funciona o processamento do nosso código HTML pelo navegador? O navegador, ele abre o arquivo HTML, como está aberto aqui, e ele lê o arquivo linha por linha, de cima para baixo, da esquerda para a direita, ok? Assim como nós, humanos, também lemos os conteúdos que a gente está lendo aí na internet e por aí vai, ok? Então, ou seja, ele vem em processo doctype, ele lê o processo HTML, ele lê o processo read, meta, linha a linha ele vem processando. E aí quando ele chega na linha do script, na linha 9, ele vai processar, ou seja, ele faz o link da página com o JavaScript que a gente está criando. E nesse momento ele já executa o JavaScript. Perceba que, se ele executa o JavaScript nesse momento, o input ainda não foi lido pelo navegador e ainda não foi carregado na memória. Logo, ele traz o valor aqui, ó, no console como nulo. Por quê? Porque o input ainda não existe. Então, o que a gente faz para poder prevenir esse tipo de problema? A gente remove o script daqui de dentro do read e coloca no final do carregamento da página, antes do fechamento aqui da tag body, tá? O script, pessoal, você pode importar em qualquer lugar. Profissionalmente, tá? Então, quando você for para o mercado, você vai ver que a maioria dos scripts são importados lá no rodapé, no final do HTML. Para quê? Para ter certeza de que todos esses elementos foram carregados na memória pelo navegador, foram exibidos já na página, e aí sim ele executa o script. Então, não vai acontecer mais aquele erro do nulo nesse ponto agora. Vamos ver? Vou salvar, Ctrl S. Então, essa tag de script eu posso carregar em qualquer parte do meu código, mas uma boa prática de programação, então fica ligado na dica, uma boa prática de programação é carregar esse script no final do arquivo HTML, no final do documento HTML. Por quê? Porque dessa forma a gente tem certeza que todas as tags que estão dentro do documento, elas foram processadas pelo navegador, já foram apresentadas lá no navegador e já estão na memória. E aí, quando esse script for executado, e nesse caso nosso específico, ele tentar recuperar o elemento input que o navegador já processou, não vai ocorrer aquele erro que apareceu aqui, ó, nulo. Vamos ver se dá certo? Vou salvar, salvei aqui também o meu HTML, Ctrl S. Quando eu atualizar a página, veja que agora o meu script executou perfeitamente e ele trouxe para mim justamente o que eu queria, capturar aquela tag, aquele elemento HTML dentro do meu código JavaScript. Então, o resultado aqui, ó, dessa saída no console é justamente esse código que eu programei e mostrei para vocês aqui, ó. Eu acesso o documento, pego o input pelo ID e aí aqui agora, nesse momento, eu tenho acesso àquele documento, aquele elemento, ao que o usuário digitar. Eu tenho acesso a tudo daquele elemento, eu posso alterar o que eu quiser dele e pegar justamente o valor que o usuário digitou, ok? Então, essa é uma das formas
que a gente tem de trabalhar. Então fica a dica, uma ótima prática de programação, trabalhar com a importação do script, o link do script lá no rodapé do documento, ok? Beleza, vamos dar continuidade. Bom, se eu consigo então acessar essa tag, né, se eu consigo pegar esse elemento, e aí quer dizer que então eu vou ter condições de recuperar o dado que a pessoa digitou ali, então agora eu posso fazer o seguinte, posso criar uma variável aqui, let produto, e nessa variável eu vou atribuir, eu vou armazenar o conteúdo que a pessoa digitou lá naquela informação, ou o conteúdo que está salvo naquela informação, né? Então, como é que eu acesso? Eu vou acessar o documento, vou pegar o elemento pelo ID, qual é o ID dele mesmo, para a gente não se perder, input produto, ponto e vírgula, que sempre a gente tem que terminar com ponto e vírgula, então nesse momento, a variável produto está armazenando o que a pessoa digitou, né? Ou, por enquanto, está armazenando tudo, né? Não só o que a pessoa digitou, mas todo aquele elemento, toda aquela tag que está aqui, que está sendo renderizada, né, no nosso navegador, ok? Feito isso, agora se eu mostrar aqui no console o conteúdo dessa variável, ele vai, vou salvar aqui Ctrl S, né? Ele vai exibir para mim a mesma coisa, só que agora não é mais o document que a gente estava exibindo, e sim a variável. Vou atualizar, está lá. Então, esse é o conteúdo da minha variável, ok? Tanto que se eu quiser acessar qualquer tipo de elemento, qualquer tipo de dado que esteja nesse elemento, por exemplo, eu quero exibir na tela o valor que está guardado dentro desse atributo do input, que é o ID, ok? Então, por exemplo, se o meu produto é aquela tag, então eu posso colocar aqui, ó, .id, que ele vai mostrar para mim input produto, né? Se eu estou acessando esse elemento, então quer dizer que eu posso acessar tudo dele através da variável, ok? Salvar, vou atualizar, está aqui o textinho que ele veio, né, que é do campo ID, que é o input produto, então esse é o ID daquele campo. Então, ou seja, nessa variável eu tenho, vamos dizer assim, aquela tag toda armazenada nela. Então eu posso fazer o que eu quiser, inclusive recuperar o valor, tá ok? Só que eu ainda não consigo recuperar ela 100% porque a gente tem que trabalhar com eventos, tá? Mas esse é um conteúdo que a gente vai estar estudando na unidade 2, ok? Por enquanto, a gente tem que ficar aqui recuperando esses valores, né, esses campos, para que a gente possa manipulá-los, ok? Bom, e aí é o seguinte, a partir do momento que eu consigo, então, armazenar o elemento e pegar o que a pessoa está digitando, então eu posso executar qualquer tipo de ação que seja necessário ou que eu precise com essa informação que foi digitada, ok? E geralmente, pessoal, a gente faz isso pensando em funções, tá? A gente pode pensar, por exemplo, eu não quero que esse campo fique vazio quando eu mandar adicionar, tá? Então, ou seja, ele vai aparecer uma mensagem, deverá aparecer uma mensagem falando assim, olha, você deve colocar o nome do produto que você consumiu. Então, ou seja, ele não deixa ir para frente, ele valida se esse conteúdo, se essa informação foi preenchida. A gente pode fazer o mesmo para a quantidade e para o valor. E aí, geralmente, a gente usa programar esse código dentro de uma função, tá? Que você vai entender cada vez mais à medida que a gente vai evoluindo nas nossas aulas, tá? Então, ou seja, se eu vou usar uma função para poder validar esse produto, primeira coisa, você tem que saber o que é uma função, tá certo? Pessoal, função são blocos de códigos, tá? Por exemplo, eu vou criar uma função, então eu uso a palavra reservada function, eu coloco aqui, ó, o nome de uma função, por exemplo, validação.
ok? É o nome da função, e ele em seguida vem com o abre e fecha parênteses. Isso identifica uma função, ok? E aí eu vou falar o seguinte, olha, como eu estou criando um bloco de código, então eu vou abrir a chave onde esse bloco de código inicia e vou fechar aonde esse bloco de código acaba, ok? Então isso daqui é uma declaração de uma função. Ou seja, eu tenho que usar a palavra reservada function, espaço, eu coloco o nome da função. Geralmente, pessoal, a gente coloca o nome da função também de uma forma intuitiva. Igual a gente fala de variáveis, né, que a variável tem que ter um nome mais ou menos de acordo com o conteúdo que ela armazena. A função é a mesma coisa. A gente dá o nome para uma função de acordo com o objetivo do código que está dentro dela, tá? Então eu criei aqui uma função e ele vem em seguida de abre e fecha parênteses, e aqui abre a chave e fecha a chave para delimitar onde começa o código dessa função e aonde acaba, ok? Vou fazer uma coisa bem simples, tá? Vou exibir no console a mensagem validação, tá? Pessoal, o nome da função também não pode ter cedilhas e acentos. Então, por isso que no português da mensagem eu coloquei validação correta e no nome eu deixei esse validacão, ok? E ponto e vírgula. Vou salvar e vou executar, né? Vou atualizar aqui a nossa página. Deixa eu abrir o console primeiro. E agora eu vou atualizar a minha página. Nada aconteceu. Por quê, pessoal? Como que funciona a leitura e a execução de um JavaScript? Da mesma forma de um HTML. Ou seja, depois que o navegador leu todo o arquivo HTML e carregou na memória, ao ler essa linha, o navegador também vai carregar o script na memória e vai executar esse script. Então, a hora que ele começar a ler esse arquivo, ele vai criar a variável produto, ele vai armazenar, atribuir a essa variável, né, o elemento que ele capturou, ele vai achar esse trecho de código, function validação, vai processar isso daqui, só que a diferença é que esse processamento não é a execução, processamento e execução, ok? Ele processa essa linha, ou seja, ele vai lá na memória e guarda esse código aqui, ó. Bom, o que ele falou? Ah, ele encontrou uma função validação. Quer dizer o quê? Que eu tenho que pegar esse código, o navegador vai pegar esse código, vai colocar lá em alguma parte na memória dele e falar o seguinte, olha, eu vou guardar isso daqui porque em determinado momento essa pessoa que está programando vai querer usar esse código que ela criou. Então, ou seja, aqui o navegador apenas colocou esse código, esse bloco de código na memória, mas ele ainda não executou. Ele só vai executar a hora que eu mandar. Por exemplo, aqui na linha 7, eu quero que o navegador execute essa função. Executar a função quer dizer o seguinte, ele vai executar o código que está aqui dentro, o bloco que está aqui dentro. Nesse caso, ele vai mostrar no console a palavra, o texto, né, função validação, ok? Então, como que eu mando o navegador executar essa função? Eu vou colocar o nome dela, validação, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, tá? Então, ou seja, quando ele acha a palavra function, ele sabe que o conteúdo dessa função ele tem que guardar na memória, porque em determinado momento, nesse meu código, essa função vai ser útil. Esse código vai ser útil, tá? Então, ele continua processando o arquivo, a hora que ele acha essa linha, a linha 9, que ele está achando o nome da função que ele salvou antes e o abre e fecha parênteses, quer dizer, ele quer que execute o código que está aqui dentro. Então, beleza, ele vai executar e vai mostrar esse texto no console. Então, vou salvar, vou atualizar e está lá, ó, função validação. Exatamente, nesse ponto, ele executou o bloco do código que está aqui dentro da minha função. Então, nesse ponto da declaração, ele apenas identifica que ele tem que salvar esse bloquinho de código lá dentro. Quando eu falo bloco de código, poderia, por exemplo, eu ter aqui a criação de uma variável, var número 1,
e atribuir o valor 10 para essa variável. Eu poderia declarar uma outra variável, número 2, e atribuir o valor 5 para essa variável número 2. E aqui dentro do console log, eu poderia exibir o número 1 sendo somado com a variável número 2. Tá? Então, veja, é um bloco de código. Tá? Vamos testar? Vou salvar. Atualizei, está lá. O resultado é 15. Quando ele achou essa chamada da função, ele executou esse bloco de código. Ele declarou uma variável número 1 e inicializou com o valor 10, declarou uma variável número 2 e inicializou com o valor 5, e aqui na linha 7, ele mandou exibir a soma do número 1 com o número 2, ou seja, o conteúdo 10 mais 5. Mas isso foi executado a hora que ele achou a chamada dessa função. Bom, eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo de funções que a gente está estudando. Na próxima aula, vamos continuar abordando funções, outras formas de escritas dessa função e outras formas de utilização, para que a gente possa cada vez mais ir construir o conteúdo para que a gente possa construir a nossa aplicação. Então eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá!